Luísa, e o que que você acredita que foi o seu diferencial para você atingir tanto assim, em tão pouco tempo, né? Você ter esse Porque resultado? eu fiz o curso no meio do ano. Eu nunca vou esquecer. Foi em julho, eu fiz o curso. Agosto eu comecei a faculdade de veterinária. E em março do ano seguinte, a minha chefe me mandou embora. A gente acabou tendo um desentendimento. Muitas pessoas no Ventosa dadas embora naquele dia. E eu fiquei completamente perdida, pensando o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Eu preciso trabalhar, a minha faculdade de cara. O meu pai paga a minha faculdade, mas ainda assim, né? Eu já não lembro exatamente quantos anos eu tinha, 5 anos atrás, tava com 19 anos, né? Sim, Eu não, assim, aonde eu cresci com 19 anos, eu não estar trabalhando, não fazia sentido completamente nenhum para mim, né? Por mais, entendi. por mais que meu pai estivesse pagando a faculdade para mim. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa creche. Eu estava na época morando em outro bairro, bem longe daqui onde a gente está morando hoje. E Sim, estava 5 horas da manhã para ir para a faculdade. Acordava 5 horas, pegava ônibus às 6, chegava em cima da hora, todos os dias. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar aqui perto. E eu ganhava R$ 60 por dia. Só fazia cachorro grande. As condições de trabalho eram bem difíceis, era cachorro de creche. Uma vez um Golden quase quebrou meu dedo tentando pular da banheira. E um dia, assim, logo depois que essa pessoa me chamou para trabalhar aqui, o Paulo me mandou mensagem para trabalhar com ele aos sábados. E eu ainda estava em um outro relacionamento com outra pessoa quando eu conheci o Paulo e comecei a trabalhar sim. com ele aos sábados. Foi aí que eu entendi, que eu percebi que realmente eu não sabia nada. Ah, foi no momento que você veio para ir, né? Até então você achava, né? Achava que tava ótimo, que assim, eu sabia que o meu banho era bom, porque Sim, eu já era algo que eu vinha, que eu tinha mais oportunidade de trabalhar, porque onde eu estava trabalhando tinha um tosador e ele não deixava eu tosar, era só ele que tosava. Se eu tosasse, ele não me ajudava, e como minhas tosas não ficavam boas, então eu deixava que ele só sim, as tosas. E eu ficava na parte do bem, então, como eu fazia isso todos os dias, eu fui trabalhando como eu posso fazer melhor, como eu faço para a experiência não ser tão ruim pro cachorrinho, como eu faço pro banho ficar bom, como eu lavo cada centímetro do pelo do cachorro. E então fui trabalhar com o Paulo e descobri que eu não sabia nada, né? mas você já se cobrava, né, Isa? Se Eu, cobrava de alguma forma, você já se cobrava, eu né? me cobro. O Isa, a Helenice perguntou aqui, ó, que competências vocês consideram importantes para a contratação de um banhista? Agilidade. Agilidade que eu digo, gente, não é fazer correndo. Cachorro não é Sim, para você lavar em beira de rio na pedra, assim. Não é. sim, É sim, agilidade, delicadeza. A gente não usa unha. Eu tenho a unha comprida, eu não uso a unha para lavar os cachorrinhos. É ponta de dedo. Então, agilidade, habilidade de lidar com os animais, né? Então, assim, sim, vejo sim, muita gente se batendo, porque o cachorro não para, daí a gente vai ver o cachorro tá livre, se jogando para lá e para cá na banheira, né? A gente fala, mas contenção. Daí tem gente que acha que contenção é pegar o cachorro pelo pescoço. Não, é você não, saber conter os movimentos, para eles não se machucarem, sim, não se entenderem que, tipo, se ele tentar se jogar para lá, eu não vou deixar. Se ele tentar se jogar para lá, eu não vou deixar. Mas se ele quiser andar dentro da banheira de forma segura, ele pode. Eu vou deixar. Tem alguns cães sim, que em um banho, né? E tem cães que a gente vê que até hoje às vezes não aprendem, né? E que torna sim, a área um pouco mais difícil. Então, agilidade, habilidade na hora da contenção. E a gente pede para já ter um pouco de experiência, mas se não tiver experiência, o que a gente mais preza é a habilidade de aprender, saber ouvir.
Com certeza. Vontade de aprender, né, Isa? E Humildade, né? proatividade. Então, assim, se tá fazendo errado, eu sou uma pessoa que eu sou muito do jeito que fala. O Paulo sabe, né? Dependendo do jeito que fala comigo, eu já faço bico, já fico chateada. Por que você falou assim comigo? Então, quando eu vou conversar, eu sou bem neutra, sou bem numa boa, mas tem que saber ouvir uma repreensão, né? Tipo, Sim. ó, tá fazendo errado, segura direito. Às vezes é uma situação que a gente precisa ser um pouco mais invasivo, que, por exemplo, tá segurando errado a perninha, pode ser que cause uma luxação de patela. Então eu preciso ser mais Sim. incisiva, né? Tipo, Sim. não faça assim, né? Segure de outra forma, pode machucar, né? Então, é isso. A Sim. gente, habilidade de contenção, proatividade e principalmente saber ouvir. Porque, que nem eu falei, né, no começo, a gente não sabe tudo, mas a gente Com precisa estar. certeza. Eu sou uma pessoa muito aberta para mudar, às vezes eu mudo radicalmente de opinião. Se chegar para mim com um bom argumento, boas justificativas, né, então vamos conversar, quero ouvir, né, mudo de opinião. Porque eu sou uma pessoa do que eu vou até a raiz do negócio para entender por que que é assim. O Paulo às vezes me pede, no começo, né? Ele me pedia, faça tal máscara. Eu falei, por quê? Aí, porque eu tô pedindo. Eu falei, não, eu quero entender cientificamente, tecnicamente A falando. necessidade desse procedimento, né? Hoje eu entendo, hoje eu posso passar meninas, né? Eu gosto. Sim, Se sim. alguém me perguntar, eu vou saber explicar. Porque eu sou uma pessoa. É, Eu gosto de saber a explicação. Eu quero que legal. eu estou fazendo. E eu É, gosto que quando eu estou ensinando as pessoas, porque quero que faça sentido também. Porque sim, eu, com o meu TDAH, não adianta eu tentar decorar nada. Eu não decoro. sim, Eu decoro na hora que eu preciso responder uma prova. E se você me perguntar uma semana depois, eu não vou saber. Né? E meus conteúdos na faculdade, eu anoto não o que está escrito que eu vou poder acessar depois no slide. Né? Eu anoto, gosto de anotar o raciocínio. Como que a pessoa. o teu entendimento, né? O que você conseguiu Isso, absorver do que foi ensinado, isso. né? Da sua maneira, né? Eu acho que fica muito mais. Entendeu? Quando você entende o que você está fazendo, faz muito mais sentido, né? O que você está fazendo, do que fazer cegamente. Eu acho que quando a Sim, gente é fortalecer a base, né? Eu acho com que certeza. fortalece uma base, realmente o conhecimento para aquilo que você está fazendo, tudo fica mais fácil de... É. Ó, o Paulo disse aqui, ó, saber aprender com o erro também, né? Eu acho que isso é importante também, né? A gente erra, aprende, né? Mas aprender com o erro, né? Não só ficar errando, né, Isa? Com certeza. É. O Gato 7 disse aqui, né? O Vinícius tinha perguntado, ele disse aqui também, né? Acredita, a opinião dele que eu achei interessante também. Acredito que as pessoas que querem, precisam, que seja ensinável, humilde, além de gostar muito dos animais, né? Isso é importante Com também, né? certeza. A Estação Pet falou: eu fico muito mal quando sinto que não entreguei o trabalho na qualidade que eu poderia entregar. Com certeza, né? A gente sempre se cobra. Eu acho que isso é importante, a gente se cobrar. Eu acho que a gente se cobrar sempre, entregar um bom serviço, faz com que a gente nunca está satisfeito e sempre está procurando conhecimento e se melhorar a cada dia. Eu acho que isso é uma grandeza que a gente não pode deixar de ter, né? E Ô, sabe, Isa, e o que te fez não desistir? não desistir. Só um parênteses, eu acho que o primeiro passo para a gente fazer melhor é nós mesmos identificar legal. Eu fico chateada quando eu não consigo entregar. Então, já é um primeiro passo. Você sabe que você Sim, não consegue. Então, o onde que você errou? Eu gosto de legal. Você enxergar isso, né, Isa? eu gosto de Legal. refletir. Eu tenho muita memória fotográfica, então passa toda a imagem do banho que eu fiz na minha cabeça e o que eu posso ter feito de errado. Então, o primeiro passo Sim,
identificar o erro. Putz, eu sei, eu reconheço que o meu trabalho não foi bom dessa vez. Mas por quê? Sim. Por causa disso. Então, como eu faço para resolver? Então, você primeiro identificar que não tá, né, como poder você consegue fazer mais. Eu já fiz mais. Eu já fiz melhor outras vezes. Como eu posso fazer de novo? Hoje eu não tô tão Verdade. bom. Então, beleza, vou tomar um chá, vou tomar um suco verde, vou comer frutas, vou mudar um pouco a minha cabeça, vou meditar, vou estudar, vou ler. No Sim. próximo, no próximo banho, então, eu vou fazer melhor. Eu sei que eu vou fazer melhor. Não vou repetir o mesmo erro. Né? Eu acho que Sim. identificar é o primeiro passo. O que me fez não desistir Isto. foi o Paulo ter acreditado em mim. Oh, que show, né? Que delícia isso, né? Porque quando o Paulo me chamou para trabalhar, eu vim de um pet que era eu sozinha, tinha equipe, Sim. mas eu sabia que era eu por eu mesma. Era eu, Entendi. eu não podia esperar que ninguém me ajudasse em nada. Eu realmente, para você ter uma noção, Lu, eu precisava quase implorar para que me ajudassem a erguer um cachorro que eu não tinha condições físicas de erguer no colo para pôr na banheira. Então, pensa, Sim. às vezes um cachorro de 50 quilos, eu não consigo erguer Sim. um cachorro de 50 Sim. quilos na banheira. Sim. Sim. E o pessoal da minha equipe fazia cara feia, ficava de saco cheio de eu ter que pedir ajuda, né? E eu já estava muito frustrada, muito frustrada. Então, comecei a trabalhar com o Paulo, ele começou a elogiar meu trabalho, se dedicou a me explicar. Nossa, eu ficava encantada, porque ele ia andando pelo pet, eu ia andando atrás, assim, como uma sombra, porque ele ia fazendo tudo e eu assim, os olhinhos desse tamanho, tipo, não acredito que você tá compartilhando informação comigo. Ninguém nunca Olha que compartilha show. comigo. Eu achava que banho e tosa não era lugar de tosa de competição, pra você ter uma noção. Porque, pra mim, banho e tosa era só raspar, fazer no máximo uma tosinha bebê Sim. com um adaptador, e não. Essa tosa aí, isso é competição, eu não sei fazer essas coisas. Aí chega o Paulo, me ensina, me explica e fala do shampoo, eu fiquei maravilhada, assim. Foi realmente, Que delícia. foi ele ter me mostrado que o buraco é muito mais embaixo. Mais embaixo. Que eu falo hoje para muitas pessoas, eu limpo a casa, eu sou uma diarista. Mas se você der o seu melhor, se você estudar, se todo dia você se esforçar, querer vencer a você mesmo, todos os dias você vai transformar o seu trabalho, por mais que seja limpar a casa, em algo extraordinário, né? Com certeza, Então, Isa. não Sim. é só lavar a bunda de cachorro. Não. Tem É muito mais, é muito além disso, né? Ó, o Rodrigo Duran falou: aprendemos muito mais nos erros do que nos acertos. Infelizmente, gente. Como o ser humano é cabeça dura, né? Tem que errar e errar para aprender, ô meu pai. no feedback dos clientes é assim eu acho que é uma das nossas melhores bases, assim, para a gente saber se a gente está no caminho certo. O Sim, feedback do cliente, porque sim, não é o dinheiro do cliente que traz comida para nossa casa, e o feedback de quem está na área há anos e tem um olhar técnico, que ao sim, mesmo tempo a gente quer a técnica, porque o Spitz, a linha do Spitz. Mas hoje eu falo pro Paulo, né? Não é todo cliente que me pede trimming que eu posso fazer um trimming de exposição. sim, Existe o sim, trimming que faz na exposição e existe o trimming que a dona Helena me pede para fazer na Chanel, por exemplo. Né? sim, Que é um trimming mais baixo, às vezes é um trimming mais redondinho. Tem cliente que me pede para não arredondar o pezinho. Então, tem cliente que pede para não arredondar a orelha. A gente tem uma clientinha que pede orelha triangular e não redonda.
né? Isso é Então, o importante, essa conexão do cliente também, né, Isa? A gente está conversando, ouvindo, né? E fazer, feedback na verdade, assim, igual você falou, competição é competição, né? Você vai para um campeonato, tem um padrão a ser seguido. Agora, ali dentro, no dia a dia do nosso centro estética, nós estamos fazendo a estética do filho de quatro patas. Então, a gente tem a nosso conhecimento, a nossa sabedoria para poder passar a informação certa para o tutor, mas muitas vezes o tutor tem algo que a gente acha que seria legal fazer e que o tutor não quer fazer, igual arredondar uma pata, igual não deixar uma orelha redondinha e deixar de bico, né? Exatamente, é ser versátil, né, Lu? É Versátil, isso conseguir mesmo. atender a todas as expectativas. Então, ao mesmo tempo que eu atendo a expectativa dos meus clientes, tem cliente hoje que chega e entrega o cachorrinho para mim e fala: pode fazer o que você quiser. Que eu sei que. Ai, que delícia! Tão bom, né, Isa? Tem cliente que às vezes a gente entrega assim, tem como mudar um pouquinho ali? Tem, claro. Tem como não fazer assim? Eu acho que da próxima a gente pode fazer assim. É desde o começo aquilo que a gente falou, Lu, diálogo. A gente ser aberto, conversar, né? Verdade. O Daniel falou aqui, o importante é não ficar engessado na melhor dose, é o que agrada o cliente. Realmente, isso, a gente entender isso, eu acho que a gente consegue atender a necessidade do cliente e o cliente sair satisfeito, né? A coisa mais deliciosa, o cliente, né, igual você falou, o cliente chega, isso é confiança. Quando o cliente chega e fala, eu entrego meu filho em tuas mãos, né? Faça o que você acha que seja melhor para ele. Isso é uma confiança, né? E quando você entrega o filho de quatro patas, que o tutor assim fica maravilhado. Então isso é muito gostoso, né, Isa? Não tem nada, não existe nada que pague, Lu. A gente Sim. E o cliente, ai meu Deus, e solta no chão, e ai, como você tá lindo, como você tá redondinho. Eu não me canso, são 27 às vezes cães, 20 cães por dia. Se eu pudesse entregar ao cliente todos, eu vou sorrir e dar risada e achar o máximo. Delicioso. Porque não tem preço que pague. É que você vê no olho do cliente. Sim. Ô Isa, conta pra gente como que surgiu a ideia da Isa participar de competições. O que te motivou assim? Não, a partir de hoje eu tô minha cabeça aqui, eu quero participar. O que te levou? Acho que o start principal, bom, você vai ver, Lu, boa parte da minha vida gira em torno do Paulo. Foi graças ao Paulo, o Paulo tá envolvido, o Paulo tem alguma coisa a ver com o negócio. Sim. Né? Porque desde o começo a gente tá junto aí. E eu comecei, como eu me cobro muito, então, quando eu comecei a trabalhar com o Paulo, ele começou a elogiar meu trabalho e eu pensava assim, eu quero que ele elogie o próximo cachorro que eu fizer. Então, eu vou fazer melhor, vou me dedicar. E chegaram momentos, Lu, que eu pensava assim, meu Deus, eu não consigo. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade era não tirar 100% todos os nós dos cachorros. Eu entregava o cachorro pro Paulo tosar. Depois que eu dava banho, ele falava, tem nó aqui, tem nó aqui, tem nó aqui. Eu falava, eu não acredito que eu tô há mais do cachorro. Eu vim cá. Então, o que eu comecei a fazer foi criar na minha cabeça um passo a passo de todos os processos e comecei a entregar o cachorro pro Paulo e ficar esperando, olhando assim, e passa o peito do cachorro pra mim, deixa eu ver se tá bom. E ficava esperando, ele passava pensando, tem um nó aqui, podia ter escovado melhor aqui. E daí, quando começou, tipo, ele não achava mais nó nos cachorros, o banho tava 100%, ele me ensinou a fazer tosse higiênica, então, depois de todas essas etapas que eu entregava o cachorro para ele, pedia para ele julgar meu cachorro, eu comecei a pensar assim, agora eu quero outra pessoa julgando meu trabalho. Eu quero saber se meu trabalho é bom mesmo. Então eu quero mais pessoas julgando o meu trabalho. Então ele começou a tosar e realmente, Lu, foi isso, assim, eu quero mais pessoas
me dizendo, Entendi. eu quero que não me conheça, que nunca me viu na vida, que chegue, avalie meu cachorro e me diga o que eu fiz de errado. Esse era o meu É, desejo. a gente sabe, né, que o Paulo não iria falar para você assim, que o negócio estava bom se não tivesse. A gente sabe disso, né? Nossa, Que o Paulo realmente é mega exigente, né? Um profissional fantástico e com certeza ele ia exigir o máximo de você, né? Mas eu acho que na sua cabeça, como você já vem de um processo de cobrança, de oferecer sempre o melhor, você na sua cabeça fala, não pode ser que o Paulo esteja falando isso para me agradar em algum momento, né? eu tenho certeza, Lu, que nenhuma das vezes, nenhum cachorro que eu entreguei para ele e ele disse que estava 100% ou que estava excelente, foi porque não, tipo, por algum motivo não estava e ele falou por falar. Eu tenho certeza. Até ele estava comentando ali no começo da live de uma situação. Ele disse aqui, ó, isso mesmo, Lu. É, bem isso. E eu tava fazer tosse higiênica nos Spitz. E eu falei, posso fazer a tosse higiênica desse cachorrinho? Era um filhote, a orelha grossa de pelo, assim. E ele falou, pode, só a orelha do cachorro. Eu segurei a orelhinha do cachorro na hora que eu passei a tesoura, cortou a pontinha. E ele me avisou. E eu olhei assim, mas assim, o cachorro não chorou. O cachorro tava olhando assim pra mim, querendo me lamber. E saiu só uma gotinha bem pequenininha. Eu queria morrer. Falei, não. Eu imagino. Eu olhei pro Paulo assim, eu falei, cara, ele acabou de me falar. Acabou de... Meu Deus. Onde é a minha cara? Não é pra mim. Não é pra mim, eu não sirvo pra isso, porque eu cortei a orelha do cachorro. Então, é muita cobrança. Muita cobrança. Eu tenho certeza que o Paulo não botou a mão na minha cabeça nenhuma vez. Nenhuma vez. Ô, Isa, e você falando em relação a isso, né? A gente vê muitas pessoas quando começam, e acontece isso, né? Pode acontecer, vamos supor, um cachorrinho que é mais elétrico, né? E acaba a pessoa desistindo de um sonho, né? Não que isso, né, isso seja normal, mas a gente está se tratando de vida que pode acontecer. Você nunca entra num centro estética ou abre um centro estético para dizer, eu vou e um dia eu vou lá e cortar a pontinha da orelha, né? A gente jamais, né? A gente abre realmente, na maioria hoje abre para fazer um melhor serviço, né? Oferecer o melhor serviço. Mas isso pode acontecer. Só que quando você tem realmente um objetivo, você não pode deixar aquilo que aconteceu realmente ser uma barreira e fazer tirar os seus sonhos, né, Isa? E assim, a gente nunca, assim, eu falo por mim e para todo mundo que eu conheço da área, que eu sei que faz por amor, porque gosta, né? Claro, sempre a gente não pode dizer que nunca, usar essas palavras nunca, porque sempre vai ter alguém para fazer alguma coisa por maldade. Mas quem realmente está na área e gosta do que faz, né? A gente sabe que a gente trabalha com materiais extremamente afiadíssimos. Quem entende de lâmina e afiação de lâmina sabe que para afiar uma tesoura, uma lâmina a ponto de cortar um pelo, é porque realmente assim tá muito afiada. E os vizinhos... É fio navalha, né? É um fio navalha. E os cãezinhos se mexem, eles escutam muito melhor que nós, então qualquer barulhinho. Tem alguns cães que abstraem de todos os barulhos e você pode explodir uma arma, abrir pacote petisco, a mãe chamar, não vão olhar. Agora tem cães... Não. Eu tô tosando, essa semana passada eu fiz um cachorrinho assim, eu tava lá do outro lado do banho, tô usando, uma das minhas meninas ligou o chuveirinho lá do outro lado, lá na banheira, ele olhava assim. Então, a gente tem que estar preparadíssimo. Por isso que eu falo do meu hiperfoco, Lu, são sinais que eu quero dar. A gente que tá ali, bem rápido, você tem que estar, não só por fazer buraco, mas realmente, se eu tô fazendo um rostinho... Muito atento, né? Uma jogada de língua para fora, né? Saber segurar, né?
mordidinha, né? Às vezes você tá sim, arredondando, fazendo um Chanel aqui, o cachorro se mexe, balança a orelha. Então, nunca é de propósito, né? A gente sim, junta um material afiadíssimo com algo que é a personalidade ou o comportamento do cãozinho, que é algo imprevisível. Por isso que a gente sim. treina todos os dias para estar ligado nesses momentos, nesses sinais, para estar prontíssimo para a hora que ele se mexer, a gente parar com a tesoura. Sim. Não cortar O mais. Gato 7 perguntou, Isa, como falar com o tutor quando acontece isso? Acho que isso é uma pergunta importante, porque a gente, muitas vezes, acontece que a pessoa fica com medo de chegar no tutor no momento de, né, de entregar um animalzinho, se foi algo que você já conseguiu, você sabe os procedimentos, né, que você já tem o conhecimento, sabe o que pode ser feito ali naquele momento, mas não ter medo, né, Isa? O que você falaria para o tutor em questão disso? Eu vou comentar de uma outra situação que aconteceu comigo, de uma cachorrinha, ela estava embolada atrás da orelha, Sim, e eu tentando abrir o nó com a mão, não conseguia, um nó muito fechado. E fui passar a tesoura, coloquei ela na tesoura por baixo do nó e fui colocar para cima. Mas era uma cachorrinha que tinha a pele um pouquinho mais molinha e fez um cortezinho. Foi assim, questão de 1 centímetro. Eu quis sim, mostrar, me deu um desespero. A sorte é que tinha um veterinário do lado, então, como eu prefiro agir? Eu vou resolver a situação. Então, cortei um pezinho na hora de fazer a higiênica. Estanca, põe um estanca-sangue. Claro, se não for nada muito fundo. Gente, se for coisa muito fundo, sim, leve no veterinário. Mas, tirei sim, uma tampinha, uma lasquinha, dei um piquezinho. A gente fala, né? Dei um piquezinho no pezinho, ou esse mesmo que eu dei atrás da orelha. Nesse dia que eu cortei atrás da orelhinha da cachorra, por pelo histórico da dona, né? A cachorra já veio com 2 embolos gigantescos, ela não escova a sim, orelha. Eu tinha 2 opções. Eu podia deixar assim o cortezinho ali, ela teria que limpar e tirar os pelos do corte todos os dias. Se ela não escova a sim, orelha todos os dias, eu pensei, ela não vai conseguir ter esse cuidado em casa. Ainda mais que, né, tá doloridinho, alguns ficam mais reativos, tentam morder por conta da dor. Então, naquele dia a gente deu um pontinho, levei no veterinário, a gente deu um pontinho. Eu cheguei na dona e falei, olha, por conta de que ela estava com um embolado atrás das orelhas, não conseguia abrir com a rasqueadeira, não conseguia abrir com a mão, fui utilizar a tesoura para cortar o nó e acabou dando um piquezinho na orelha. Eu já resolvi o problema, já levei no veterinário, ela tá medicada, já tá 100%. Então, as orientações são essas. Então, o que eu prefiro, né, pro pessoal, quando acontece isso, resolve o problema antes. sim, Estanca o ferimento, fala com o veterinário, faz a consulta com o veterinário. Hoje, por lei, o estabelecimento de banho e tosa precisa ter um RT. Não precisa estar lá 100% do tempo, sim. mas se acontece, o Um estabelecimento responsável técnico, né, precisa ter. Isa? Isso. Então, fala com a RT, fala com o responsável técnico, faz a consultinha ali, medica, veja o que precisa fazer. E quando for apresentar a situação para o tutor, já apresente com a situação resolvida. Não deixe na mão Sim, do tutor, nesses casos mais simples, porque eles podem fazer Gente, quando o cliente quer, eles conseguem fazer uma tempestade num copo d'água. Às vezes foi sim, só um piquezinho no pezinho, sangrou um pouquinho mais, fez uma sujeirinha, sim. tanca sangue, já, ai meu Deus, acabou o mundo. Então, resolve antes, chega no tutor e que nem a Pet Shop Mundo Animal ele falou, fale a verdade. Verdade. Não Nunca omita, né? É muito importante você olhar olho no olho. Aconteceu isso, por isso, já está resolvido é, tudo. Gente, isso é passar confiança para o cliente, né, Isa? e profissionalismo também, né, Lu? Eu acho que Sim, faz sim, pouquíssimo tempo que eu deixei de ser só mãe de pet e levar minha cachorrinha no pet shop e buscar pronta.
para agora dona de pet, né? Então, Sim, quando você sim. demonstra que você já resolveu a situação com calma, que tá tudo bem, o pet tá bem, tá andando, tá 100%, tá brincando, para ele não aconteceu nada, foi uma dorzinha ali, Sim, né? O tutor sim. vai ficar chateado, gente. A gente não quer, mas eles vão ficar porque são nossos filhos. Às Sim. vezes eu mesmo, às vezes acabo cortando. Hoje eu fui cortar a unha do nosso nenenzinho, o bichão, sangrou, ele chorou, deu uma choradinha, eu fiquei com vontade de chorar também, porque, né, eles são Verdade, é. vizinhos, né? E Sim, querendo, sim. a situação é um pouco chata. A gente tem que entender, tem que passar por esse sentimento, né? Mas eu acho que a situação fica menos difícil quando a gente consegue Menos difícil. Com profissionalismo certeza. de então, Sim, né? Falem a verdade, contem para o tutor, mostrem o que aconteceu. Já aconteceu de eu estar fazendo a juba de uns pits e eles balançassem, era um pits difícil, já estava na guia, já estava numa mesa, a minha mesa laranjinha, que é a minha mesa favorita, que ela é uma mesa um pouco menor. Ele se bateu e eu tava com uma semidentada. Bati a tesoura na orelha dele, sangrou. O cachorro tava pronto, já era só ir embora. Daí fiz nossa. aquela melequeira na orelha dele, o estresse, tudo. Mas assim, a gente tem que ter um estoque de paciência um pouco a mais para esse tipo de situação, porque realmente algum dia na vida vai acontecer. Eu Vai ando a cavalo dele, todo mundo acontecer. fala pra mim, só não cai do cavalo quem não anda. E eu acho que É, só não acontece algum acidente, alguma coisinha assim, ou sangrar uma unha, ou pegar um pezinho na hora de fazer uma higiênica. Só não acontece com quem não trabalha. Porque verdade. Ó, o Rodrigo falou em suas palavras aqui, né? Por isso que nós trabalhamos com pessoas, precisamos aperfeiçoar na área de resolução de conflitos, né? Para que esses conflitos não se transformem em confrontos. Isso é verdade. Então, acho que a gente ser verdadeiro sempre com o nosso cliente, explicar, é muito melhor do que você omitir, né? Mandar o animalzinho com algum cortezinho, alguma coisa, e o tutor vê em casa, né? Isso não é profissionalismo, né? nem um pouco. Ô Isa, conta pra gente como foi a sua primeira competição. Tinha muitos Ai, competidores e ó, conta pra gente como que foi a sua classificação, né, gente? ó, a competição foi em ano retrasado. Ano retrasado no Master Groom. O Master Groom acontece sempre na segunda metade do ano e o Groom Brasil na primeira metade do ano, né? E Sim, naquele eu pensei em ir competir no Groom Brasil. Pensei em me inscrever para competir no Groom Brasil. Aí eu não me senti pronta ainda. Eu olhei entendi. para Paula, eu falei, olha, eu acho que eu não tô pronta ainda. Acho que tem pontos que eu preciso melhorar. Pontos que para mim são pontos básicos, né? Mas é Sim, porque eu me conheço mais. Então, daí, no final daquele ano, eu resolvi, a gente falou, vou. Vou em uma só, é um cachorro só pra eu dar conta. Foi na minha semana de provas ainda, eu lavando a minha cachorra, fazendo prova, lavando a minha cachorra, fazendo prova. Era EAD, então eu tava resolvendo as minhas questões enquanto a cachorrinha tá no shampoo, fica 2 minutos no shampoo, respondia uma questão. Na máscara, 10 minutos na máscara, respondia mais 2 questões. Nossa senhora, foi uma loucura. E a gente chegou lá, um sol. Lu, eu tava completamente perdida. O Paulo se sentindo em casa, né? Porque macaco de sim. competições já, ele se sentindo em casa e eu surtando por dentro. Eu tinha esquecido, sério, eu tinha esquecido de tudo, tudo. No dia, assim, será que eu escovo o cachorro antes? Será que eu faço? Deu um branco, assim, né, Isa? Nossa, total. A gente precisou andar com os cachorros do lado de fora, porque a gente tava cheio de coisa. Sujou o pé deles. Aí já tava quase na hora de entrar, eu limpando o pezinho. Chegou a mamãe da cachorrinha que eu levei, porque a mamãe Ó, o Bispo entrou aí na live. Ê, Bispo, querido. e, e a mamãe da cachorrinha que eu levei, ela mesma comprou passagem, levou a cachorrinha de avião pra mim, foi lá assistir.
uma pessoa maravilhosa, incrível. Ela apareceu lá, a cachorrinha ficou ansiosa. Aí eu, nesse meu TDAH, não tava conseguindo ouvir o microfone, o William chamando a categoria e Meu escovando Deus. que pré-julgamento e como é que funciona. E meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assim, até eu entrar na pista foi uma bagunça. Porque eu tava perdidaça, não sabia como funcionava. Eu fico muito perdida, assim, sem saber para onde ir. Fui meio Sim. atrás do Paulo, tipo, onde você foi, eu vou. Né? Fui pré-julgada numa mesa separada, aí fui para minha mesa. E o Paulo também estava participando da Sim, competição? tava participando. Tá. Ele tava com o cachorro dele, eu tava com a minha. Então eu não podia ficar pedindo muita coisa para ele, pedindo ajuda para ele, porque ele também tava no momento de concentração Eu dele. acho que essa competição, Isa, foi quando eu fiquei no hotel em Guarulhos, acho que a cliente de vocês, né, que estava com a cachorrinha, daí a gente conversando, ela falou, o Paulo que... Acho que o Paulo ia fazer a cachorrinha dela, né? Ela ia participar com o Paulo, não é? Eu mesmo. Era com você? Ai, que show! Que legal! Ai, que legal! Que muito pequeno! Legal! Pois é! Aí passou por mim a juíza americana. Porque não bastasse eu, para minha primeira competição, justo uma juíza de fora ia me julgar. E eu, assim, eu Deus meu! um pouco, mas daí nessas horas você tá tipo, meu Deus do céu, hello, boa noite, eu não sei como é que eu falo, o que tá acontecendo. Ela julgou a Charlotte. Aí, uma coisa que o Paulo tinha falado para mim, que eu falo para todo mundo: não preste atenção no cachorro do lado, da mesa do lado, ou da mesa atrás, ou da mesa da frente. Faz o teu. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu não posso prestar atenção, porque eu me desfoco demais, assim. Qualquer coisa, Entendi. ao mesmo tempo que eu tenho o hiperfoco, eu me distraio muito fácil. Então, era uma das questões que eu me preocupava bastante. Eu ia conseguir realmente me focar na tosa e não perder tempo prestando atenção no trabalho dos outros. E quando começou, eu esqueci de tudo. Quando eu vi, a minha cachorra já tinha as linhas, e quando eu parei para respirar, estiquei as costas e olhei assim, daí que eu fui olhar em volta, precisava prestar atenção em outra coisa, para daí eu olhar de novo, porque às vezes quando a gente tá muito assim, ó, focado só naquilo que a gente tá fazendo, a gente não consegue prestar atenção nos nossos erros. Então é bom, olha para outro lado, toma uma água. O Paulo estava na minha frente, então eu troquei algumas ideias com ele. Aí eu voltava na minha cachorra. Eu fiz ela inteira na semidentada. Que é uma tesoura que corta menos. Então, para todo mundo começando, eu falo semidentada. Semidentada. É mais difícil errar, né, Isa, na altura, né? E assim, é uma tesoura que, se o cachorro se mexe, você faz um buraco, muito mais fácil de você disfarçar. Porque uma tesoura reto de corte 100%, dependendo do buraco, faz assim, você entrou um buracão, não tem o que fazer, né? Não tem. Agora, não. na semi é 25% ou 50%? Da semi. 50%. Quando você tá com uma tesoura de um corte de 50%, ainda mais a semi, se você corta a favor do pelo, você diminui ainda mais essa porcentagem de corte, a chance de fazer uma besteira é muito menor. Muito mais, entendi. Então, fazendo com a semidentada, né? Isso, eu fiz ela inteira na semi. Hoje, olhando a tosa que eu fiz nela, realmente eu vejo alguns erros, eu realmente entendo o porquê que eu não ter pegado o primeiro lugar. Que ambiciosa. Você viu, Paulo? Primeira competição, ela já quer primeiro lugar, olha só. A gente vai batalhando para essas coisas, né? Com certeza. Sim. Nossa, para uma primeira competição, 53 competidores, gente que tá na área há 20 anos, criadores, tinha até handler, que é o pessoal que apresenta os cães lá há 20 anos. E eu, na época, eu tinha que 4
3 anos só de banho e tosse e pegando o 7º lugar, assim. Nossa, Olha eu só. não acreditei. Isso significa um bom professor e uma boa aluna, né? Nossa, como eu me dediquei, como eu me cobrei. Legal, Isa. Eu só não levei pentada nos dedos, porque o Paulo não é desses, né? Mas puxão de orelha, orelha. Mas a vontade dele, eu acredito que devia ser essa também, né? Ah, brincadeirinha, gente. Ó, o Paulo disse aqui, ó, Isa é minha melhor aluna, ó. Delícia, né, Paulo? Ter uma pessoa uma aluna que se cobra, que realmente quer sempre fazer o melhor, quer ser a primeira, ganhar o primeiro campeonato em primeiro lugar, isso é muito bom. Isso, né, faz, a gente entende que você se cobra muito e você procura sempre estar se aperfeiçoando mais, né? Procurando conhecimento e não satisfaz com pouco, né, Isa? Uma coisa que eu falo nos workshops da DEI, para os meus alunos que às vezes vêm fazer curso aqui, eu falo, gente, Sim. conhecimento não ocupa espaço. Nunca. Sim. Nunca. Por mais que com não certeza. assunto, né? Por mais que não seja um assunto da sua área de trabalho, uma curiosidade, algo que você aprenda, você não ocupa espaço. Você só aumenta o seu nível de conhecimento. Para conversar com as outras pessoas é mais legal. Sim. Né? E sim. eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar. Muito. As meninas lá do PET falam bastante que eu ensino bem, e eu gosto muito de. Legal. E, assim, não tem coisa melhor do que você passar a informação, ver que aquela pessoa está ouvindo o que você está dizendo, ver ela aplicar aquilo e ver dar certo. Né? Você vê Sim. realmente que bom que eu consegui passar a informação para frente e que bom que foi de uma forma que essa pessoa entendeu. Eu acho que. E qual foi a tua sensação, Isa? Primeiro campeonato, 7º lugar, no meio assim de feras. Como que foi a sua emoção no resultado? Ai, pressão. Muita pressão. Pressão. Muita pressão. Porque a gente sabe que tem dias que a gente não tá num dia muito bom. E quando você tá lá no campeonato, são 53 só participando. Tem outras 200, 300 pessoas te assistindo, né? E essas pessoas vão querer que você apresente esse trabalho todas as vezes. Né? Eu já penso lá no futuro, né? Já fico pensando nessa. E não todos os dias que a gente consegue entregar isso. Eu fiquei. Com certeza. A cobrança é muito maior, né, Isa? De um trabalho bem feito, a cobrança num próximo trabalho, ela é maior ainda, né? E eu fiquei eufórica, nossa, eu fiquei muito feliz. E foi uma juíza americana que me julgou, ela voltou várias vezes. Nossa, várias vezes. Eu mesmo que eu ia poder pegar um pódio, alguma coisa, porque dentre todas as que estavam lá, assim, a minha e dos primeiros lugares foram um dos cachorros que ela mais voltou para ver. Então, que legal. Essa passou frente dele. Na hora de fazer a somatória, ela voltou várias vezes na minha mesa para olhar a minha filhinha de longe, né, de vários ângulos, e eu falei, cara, isso é o máximo. O máximo, porque a juíza não é daqui, ela tá gostando do trabalho. É uma mulher que tem anos de experiência e ela gostou do meu trabalho. E isso realmente faz você pensar, eu estou no caminho certo. Motivador, né? E como que foi? Você teve mais 2 competições que você participou e conta pra gente como que foi. Eu sei que teve primeiro lugar aí, né? No outro ano eu fui. Bom, eu falo assim, competir é viciante. Você vai uma vez e não para mais. Quem sofre é o nosso bolso, depois que custa, gente. Custa viagem, hotel, manter o cachorro.
custo, material, mas assim, Sim. você vai uma vez e você não quer parar mais. E então, no ano seguinte, saiu as inscrições. Eu já tinha feito a minha inscrição para o Grupo Brasil, mas precisou ser adiado por conta da pandemia. Então, a minha Sim. já estava garantida para o Grupo Brasil do ano seguinte. E eu me inscrevi na Novos Talentos e me inscrevi na Pomerânia, que ia ser a primeira edição da categoria Pomerânia do Grupo Brasil. Que, aliás, o Paulo ganhou o primeiro lugar, né? O cachorrinho que eu fiz porque a Pomerânia foi um dia antes da Novos Talentos. E, então eu participei da Pomerânia antes de participar do Novos Talentos. Eu não ganhei. Sim. Na verdade, o meu cachorrinho ficou um pouco assustado com a juíza. Ela não conseguiu passar. Não conseguiu passar o pente nele. Então, obviamente, eu não ia ganhar. Mas vendo as fotos depois, eu não gostei do trabalho que eu fiz. Eu tentei fazer algo que até hoje eu treino, que é usar uma tesoura de fio reto, somente a tesoura de fio reto. Naquela época, eu vejo que eu não tinha habilidade para isso. E não peguei colocação, o Paulo pegou o primeiro lugar, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, cara, eu tentei algo que eu não tô acostumada, tô fora da minha zona de conforto, e tô participando de uma competição que já é algo fora da minha zona de conforto e testando algo que eu nunca tinha testado. Não tem como dar certo. Não tinha como dar certo. Então, no dia seguinte, eu fui com mais confiança. O cachorrinho que eu tava era um cachorro maior, era um Spitz um pouco maior, mas era um Spitz com um rosto lindo, gordinho, super fofinho, super carismático. E aconteceu uma situação que eu achei que eu não ia poder participar. Por quê? A Vânia Brem, ela comentou no microfone que nós, participantes, precisávamos ler o regulamento. Eu pensei, vou começar cedo lá, levando uma chamada de atenção justo da Vânia. Poxa. Que ela estava explicando pra gente que no regulamento estava dizendo que o Novos Talentos era só pelo fluff, poodle ou bichon. E eu não tenho experiência com poodle ou bichon. E tinha bastante gente com tosse bebê, com maltês, com shih tzu. E eu ouvindo assim, eu falando, cara, eu não acredito que eu vou ser desclassificada. E ela chegou a comentar que nós poderíamos participar, quem não estava com pelo fluff poderia participar, mas ia receber uma premiação diferente. Aí eu dei meio que uma desanimada, assim. Já não estava mais ansiosa, já não estava mais nervosa, porque já tinha passado pela competição no dia anterior, meio que foi um balde de água fria, né? Porque eu pensei, putz. Só que na época que eu me inscrevi, mais de um ano antes, que foi postergada a pandemia, eu li o regulamento e na época podia Pomerânia, quando eu me inscrevi, né? E eu já tinha ficado meio chateada, já tava meio borocochô, assim. Começou, eu pensei, bom, eu vou fazer e eu faço todos os dias. Eu já não vou ganhar, porque provavelmente nem era pra eu estar aqui. Fui tosandinho, passei por umas dificuldades durante a competição, porque o cachorrinho que eu tava, ele era um pouquinho gordinho. Então, daí lá dentro tava quente. Ele começou a ficar mais ansioso por causa do calor. Eu tava quase desistindo para ir lá fora com ele, para ele tomar um ar. Eu tava dando água para ele lá. Ele chegou a fazer xixi na mesa depois do julgamento. Tudo para dar errado, tudo para dar errado. Porque meu Deus. Ele tava de peitoral e como a juíza ainda, né, tava somando os pontos, eu falei, não posso pôr o peitoral nele, vai amassar a tosa. E a guia de pescoço tá muito curtinha. Eu botei ele no chão pra ele fazer xixi e ele não fez xixi. E daí quando eu coloquei ele na mesa, daí ele fez xixi na mesa. A sorte é que eu tinha companheiros de competição maravilhosos, um moço atrás de mim, eu não lembro o nome dele, esqueci o nome dele. Ele me entregou um lencinho, uma outra moça que estava assistindo me trouxe uma toalha, uma outra menina me trouxe uns papéis. Ah, não, o Paulo me trouxe os papéis também, me ajudou bastante demais. Aí, nossa senhora... São os anjos da guarda nessa hora, né, Isa? Foi... Nossa, eu quase tive um negócio. E
Aí começou o julgamento demorou muito pra sair. Muito. A gente ficou um tempão lá esperando. E daí foi terceiro lugar, segundo lugar. E eu juro, eu tava apaixonada no cachorro que eu fiz. Assim, as linhas que eu tava vendo, ele de longe, estavam lindas. Eu colocava ele no stay, né, paradinho, as perninhas bem certinhas, o rabinho lá em cima. Eu fiquei, putz, se eu não ganhar, eu vou ficar muito chateada. Mas que o cachorro tá bonito, tá bonito. Eu tava orgulhosa do trabalho que eu tinha feito, pelo menos. Apesar de todas as circunstâncias, né? Sim. A hora que ela veio me trazer o primeiro lugar, eu quase. Exato. Eu imagino. Nossa, não era pra eu estar participando. Se fosse realmente. Hã? Você chorou, na verdade, o Paulo chorou. Até o Paulo. Meu Deus. E daí, no caso, ele deu certo ser ele, o Spitz, mesmo que o regulamento era outro, Deus. os Fluffs. Eu quase. Eu tive que me segurar muito para não chorar também, porque realmente, pelo que a Vânia tinha falado, eu não tinha chance, né? Sim. Tudo atrás Sim. do gigante que estava atrás de mim estava lindíssimo. Eu falei, bom, já era para mim, não vai dar. A hora que ela veio vindo, eu tava tipo, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Meu Deus, nossa, só você falando me dá assim, nossa, imagino, né? A sensação, né? Que delícia. A hora que ela me entregou, eu não acreditei, assim, não, a sensação da roseta na minha mão, nossa, a juíza sorrindo, me elogiando, falando que o meu trabalho estava lindo. Era uma juíza americana também, a Shannon. É uma profissional incrível. Nossa, aquela mulher, ela é inteligentíssima. E de novo, essa sensação de ter o teu trabalho julgado. Eu tenho Sim. até hoje um dos meus favoritos, que o Paulo pegou o vídeo dela passando pente no meu cachorro, assim, sem sair uma ponta. Que, Lu, até hoje, se eu quero ver, testar as minhas habilidades, eu tosso o cachorro. Eu olho pro Paulo e falo, amor, vem passar o pente no cachorro pra mim. Daí eu fico de ponta. Ele sempre tira uma pontinha. O Paulo sempre tira uma pontinha. Naquele dia, ela não tirou nem uma pontinha no meu cachorro. Dá a sensação, assim, de ter o seu trabalho e você vê que uma coisa, você sabe a intensidade de passar o pente em certos lugares, medo de sair ponta. Quem vem de fora quer tirar ponta mesmo. E, com certeza. E ver ela passando pente no cachorro e não sair nenhuma ponta, nossa, é de arrepiar, assim, essa sensação. Que delícia. Eu imagino isso. O Isaí, o que você acredita que foi o seu diferencial para você atingir tanto assim, em tão pouco tempo, né? Você ter esse resultado? Que você coloca para você, esse foi realmente o meu diferencial. Eu gosto de... Eu sou muito visual. Na minha cabeça, eu tenho muita memória fotográfica. Então, eu tenho a memória do dia que o Paulo me chamou a atenção. Por exemplo, as suas linhas estão lindas, mas o seu polimento precisa melhorar muito. Então, eu lembro até hoje desse dia e eu pego essa lembrança na hora que eu tô tosando e penso... eu preciso me dedicar mais nisso. É esse ponto que eu preciso melhorar. Sim. Então, eu maceto esse ponto até eu cansar. Então, o Paulo gosta de tosar de um jeito que eu faço de um jeito... Então, assim, eu aprendi com ele, mas mesmo assim, eu tenho o meu estilo de... O seu jeito, né? O seu estilo, né? Então, hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma tesoura... Boa noite, Neto! Ele gosta de pegar uma tesoura curva de fio reto e transformar o cachorro de uma vez só, sem passar o pente. Vou colocar as linhas no cachorro. Depois que eu já tosei o cachorro inteiro, já fiz as linhas que eu quero nele, aí eu venho com o pente para fazer essa questão do polimento. O que eu gosto de fazer?
eu gosto de pegar uma região. Então, eu sempre começo por trás. Eu tô olhando o cachorrinho por trás, o rabo tá na posição certa. Eu gosto sempre de começar pela linha traseira, aquela que encaixa com o Sim, rabo. Então, eu sim, a linha, fiz um bumbumzinho redondinho, dependendo de que tipo de tosa eu vou fazer, né? Se for uma tosa comercial que demanda mais polimento, então fiz um bumbumzinho redondinho, fiz a lateral da coxa do cachorro, beleza, marquei ali. Eu não gosto de ir para a próxima parte. Eu fico ali, passo pente de novo e vou polimento. Passo pente. Aí tem muita gente que pergunta, mas você não vai abaixar demais o pelo do cachorro? Não, uma coisa é eu delimitei uma altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só polir. Claro, quando a gente tá com uma semi, o polimento não fica tão 100%, né? Mas ainda assim, se você tem a habilidade com a tesoura na mão, ali você consegue fazer um polimento legal. E eu gosto muito, 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 muito de... Quando eu terminei uma parte, é olhar ela contra um objeto de tons opostos. Então, entendi, creme, eu gosto de ter algo escuro no fundo. Então, uma coisa que entendi. o Paulo me falou, você precisa olhar o cachorro e precisa ver uma linha contínua. Quando ele tá com os pelos espetados, se você for traçar uma linha, ela vai fazer assim, né? Por conta dos pelos. Sim, Então, quando o polimento tá legal, você olha uma coisa só, né? Então, eu acho que uma coisa que me diferencia muito é que realmente quando eu ponho um negócio na minha cabeça, eu vejo que já deu certo uma vez, eu não desisto até eu conseguir todas as vezes. persiste, né, Isa? Persiste. E aí, não Persistência. é jeito. Então, o que eu preciso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente? Uma tesoura diferente? Eu vou lá, pego outra tesoura, eu testo muitas coisas. Eu sigo outras pessoas além do Paulo e pego técnicas diferentes. Mas o principal é isso. É eu comigo mesma, não desistir, Sim, né? Tá sempre perseverando, tipo, eu consigo. Assim, com essa tesoura não deu certo. Então eu vou com outra tesoura. Com essa também não deu certo. Vou com essa. Nossa, essa tesoura tem um balanço legal na mão. Eu consigo ir mais rápido. Ela é mais leve. Consigo acertar melhor. Então, que nem o Paulo falou ali, a gente faz isso todo. treino diário, né? Diariamente, todos os dias, né, Isa? Nossa, ontem teve uma hora que eu parei no meio do salão e eu olhei assim, todos os cachorros que estavam lá dentro eram tosa. Todos. Então, a gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Sim, sim. Em benefício próprio. Então, Com certeza. eu quero muito melhorar minha tosa bebê. Então, toda vez que tem uma tosa bebê, o Paulo vai fazer, eu peço para ajudar um pouco. Então, nem que eu faça só uma patinha, mas eu vou lá e faço um pouco. Vai tosar um poodle. Fechou. Não entendo linha de poodle. Peço ajuda pro Paulo. O Paulo vai e me explica. Então, beleza. É um pelo completamente diferente, né? Um pelo de Spitz para pelo de poodle para pelo de Shih Tzu, né? São totalmente. São 3 pelagens diferentes, né, Isa? Então a gente não pode desistir mesmo. Sim. Às vezes realmente eu não nasci para fazer tosse bebê, né? Tem gente que realmente é uma coisa que minha professora mesmo na faculdade falou para mim, que ela já teve aluno que queria muito trabalhar com certa área. Anos tentando, estudando, às vezes não é a nossa área, não é a nossa praia. Então, às vezes a tosa bebê não é para mim. Mas, por outro lado, a tosa de Spitz vai de olho fechado, sem olhar, 10, 20 tosas por dia, né? Então, é estar confortável, né? Mas, fisicamente falando, né? Porque se a gente tá com dor, muito baixo, não tem como a gente desempenhar um trabalho bem feito, né? Então, uma situação de trabalho confortável, adequada, oportunidade, né? Então, ter os clientes para isso, com o tempo a gente dando isso, e não desistir. Testar, testem, testa tesoura, testa pente, testa produto,
Então, outro dia eu chamei a atenção de uma das meninas, ela falou, o dono das cachorrinhas pediu um banho, ele falou de um banho que ficou muito bom, ele pediu um outro banho parecido, eu olhei para ela e falei, já teve algum banho que você fez que você olhou e falou, meu Deus do céu, o que é isso? Que tá maravilhoso esse pelo dela. Olhou assim, teve. Eu falei, então, repita esse banho. Repita! Verdade, isso. Repete, não deu certo, ou você fez alguma coisa errada, ou foi só Sim. né? Então, eu acho muito importante a gente ir se testando dentro da nossa capacidade, dentro do nosso limite, né? É nessa área de conforto que a gente vai se testando, que quando a gente chegar numa situação que é fora da nossa zona de conforto, como uma competição, você vai estar mais confiante, porque você já testou várias situações. Com certeza. E sim. A única diferença de um cachorrinho que eu toso aqui para um cachorrinho que eu toso na competição, realmente é o ambiente, né? Sim. Jota Comissão. Diz que o seu trabalho é lindo, você arrasa isso. Então, a diferença realmente, Lu, é o ambiente. E querendo psicológico, né? De estar lá, competição. Porque no salão, quem é groomer, quem é tosador, e sabe que a gente tem 2 horas para dar banho e tosar. Desembolar, cortar a unha, convencer o cachorro a não tentar matar você, né? Que tem alguns cãezinhos que são difíceis. E mesmo assim, entregar o cachorrinho sorrindo, né? Sim. Na competição, 2 horas só para tosar. O cachorro já tá de unha cortada, já é o que eu falo pro pessoal, né? Um ambiente propício para você ganhar uma competição, né? É você já tá com um cachorrinho que você conhece, que ele já te conhece. Sim. Ele já tem uma afinidade, né, Isa? Não chegar no momento o cachorrinho, nunca te vi, né? É muito mais difícil. Então, na competição, o cachorro já tá de banho tosado, já tá com a unha cortada, já tá com a tosa higiênica. Então, você tem 2 horas só para tosar. Aí você chega na competição e você vê que realmente, para uma competição, parece pouco tempo. Mas eu gosto de ir no pet. É uma cliente que deixou o cachorro 1 hora, só vem buscar às 5. Então, eu aproveito para dar uma treinada a mais, assim. Então, seria aprimorar as habilidades, né, Isa? Vou cronometrar, vou usar uma tesoura diferente, vou fazer um negócio diferente. É muito importante. Legal. Ô, Isa, o que te motivou a fazer a veterinária? Olha, se eu te falar, Lu, que eu não queria fazer veterinária no começo. Jura? Eu comecei a fazer direito. Eu estava no 3º ano do ensino médio, na metade do um pouco mais assim do ensino médio. Eu queria fazer direito, só estava estudando para fazer direito. E aconteceu uma situação aqui na rua de casa. Eu cheguei em casa e tinha um cavalo aqui na esquina. Aqui na esquina de casa, um cavalo. Aí eu reparei, tava com o abdômen muito distendido, saindo secreção esverdeada, realmente pasto pelo nariz, aquele olhar de dor, o cavalo não tava andando, a gente não conseguiu. Resumindo, ele morreu aqui na rua, eu vi ele morrer, foi por conta de cólica, e foi uma situação que eu me peguei olhando assim, eu falei, eu não sei o que fazer. E ele vai morrer? E ele morreu? E eu não soube o que fazer. Então, isso me deu um gatilho, assim, que eu pensei, cara, eu não quero passar por isso nunca mais. Mas aí eu já tava no meio do 3º. Eu não tava nem aí pra química, porque eu não ia precisar disso na faculdade de Direito. E na Federal, um dos requisitos, né, uma das matérias que você precisa mais nota é química. Eu pensei, o que eu vou fazer, né? Passei por essa situação, eu falei, eu não quero me sentir assim de novo, impotente. Você olhar para uma situação e se sentir impotente. Sim. E
acabei não passando na federal. Falei para os meus pais, não quero fazer direito. Meus pais insistiram para eu fazer alguma faculdade, fazer alguma coisa. Entrei em direito. Achei o máximo. É legal, assim, mas, Lu, não funciona para mim passar a manhã inteira, todos os dias, numa sala. Não consigo. Não consigo. Eu comecei, daí na mesma época, eu comecei a trabalhar em shopping. Então, foi uma rotina assim, eu acordava às 6:30 da manhã, ia para a faculdade, saía às 11 da manhã, entrava 10 para as 3. Em épocas normais, eu saía às 11:20. Na época do Natal, a gente tava saindo meia-noite, 1h da manhã. Eu já não tava no curso. Falei, não é para mim. Não é para mim. Tranquei o curso. A sorte é que eu consegui transferência do curso de Direito para o curso de Veterinário. Foram alguns meses, assim, conversando com meu pai, porque, querendo ou não, por ser faculdade particular, é pesado. É uma mensagem. Sim. Tá? Não vou mentir, é bem pesado. Ainda mais a faculdade que eu faço aqui em Curitiba, que é uma das que tem uma das maiores notas no MEC. Os professores são, assim, incríveis. Então, demorou um tempo para eu conseguir convencer meu pai a eu poder fazer a faculdade. A veterinária, sim. Consegui transferência de um curso para outro. E no primeiro dia de aula, a gente foi para o laboratório de anatomia. Eu falei, é isso. É isso que eu quero. É. E assim, foi um caminho... Eu terminei agora o 9º período de matérias, realmente, né? Curriculares, eu terminei. Agora eu vou para o estágio obrigatório. E assim, muita gente me pergunta que tem vontade de fazer veterinária e é groomer. E fica na dúvida, como é que eu vou criar tudo? Gente, é difícil. Eu quase surtei esse semestre, porque além, não é só, né, ser groomer. A gente tem o nosso pet, tem as meninas, então lidar com faculdade, funcionário, a gente tem nossos filhinhos aqui em casa, que são 6, tem a casa para cuidar, mora só eu e o Paulo, né, e os nossos filhos, então tem toda a logística de casa, mas é assim, é gratificante, é aquele negócio do conhecimento. Eu gosto muito de aprender, então poder ter esse conhecimento e saber que numa situação eu vou saber o que fazer, não vou me sentir ignorante no sentido de não ter conhecimento, é maravilhoso, assim. E hoje eu aprendi a lidar com as pessoas na minha faculdade que ficavam tirando sarro de mim e que hoje me olham torto. Não torto, mas tipo, putz, eu tava chamando a menina de lavadora de bunda de cachorro. Revista, hoje eu ganhei duas competições em primeiro lugar. Meus professores vêm me parabenizar. Se eles pudessem, eles mesmos já falaram que se eles pudessem me acompanhar nas competições, eles iriam, né? Tô conseguindo trazer muita informação legal da medicina veterinária para dentro do nosso salão. Que show isso! Eu aprendi, Lu, que uma coisa não anda sem a outra. Hoje a gente não. tem a rixa entre groomer que fala mal do veterinário e veterinário que fala mal do groomer. E a gente vê que... Infelizmente, né, Isa? É um telefone sem fio. Ninguém lado um do outro. Não tô falando que só os groomers estão certos ou só os médicos veterinários estão certos. Mas um tem que andar do lado do outro. Porque assim, da forma que esses nenenzinhos não podem ficar sem médico, não tem como eles ficarem sem banho também. Com certeza, com certeza. Então, quem tá, nós groomers que estamos lidando com esses animaizinhos todos os dias, a gente tem que estar minimamente preparado para isso. Uma das coisas que eu acho falhas hoje é não ter nenhuma legislação que exija que o profissional tenha um mínimo de conhecimento, né? Sim. De anatomia. Só exige que tenha o dinheiro para abrir um banho e tosa, né? Eu tenho dinheiro para abrir o banho e tosa e preciso de dinheiro
Porque hoje agora tá crescendo, mas quando eu comecei, hoje, lavar cachorro era a última alternativa. Tipo, eu tô passando Sim, em qualquer lugar que me aceite, eu falo de cachorro, né? sim, Hoje a gente tem um mínimo de noção de anatomia para saber até onde você pode erguer a pata do cachorro, né? sim, Chega um clientinho com shampoo medicamentoso, eu preciso ter a noção de que eu preciso limpar essa pele antes de aplicar a medicação, porque a medicação não vai chegar na pele se ela tiver suja, sim, gordurinha, sim, né? Então, tá sendo muito bom tá podendo e também levar o banho tosa para dentro da sala de medicina veterinária. Coisas que legal. eu falava em aula, assim, que o pessoal ficava chocado e, tipo, coisas que não chegam no ouvido dos veterinários, Sim, né? sim, Então, ainda há muito que melhorar. Eu queria muito que tivesse mais a parte de sinofilia, que é o estudo das raças dentro da medicina veterinária. e que é Mas, minúsculo tempo, né, Isa? nossa, eles no máximo pegam uma doença e falam, tem algumas raças que são predispostas, SSS. Sim, Só, passa reto, né? Já sim, teve eu chegando pra mim, hoje eu atendi um daquele cachorro cinza que tem saia, sabe? Eu falei, Schnauzer, daí ele, é esse mesmo. Eu falei, cara, eu acho, assim, pra nós, você saber a raça que você tá lidando, né? Não eu sim, tratar da mesma forma, abordar um Schnauzer da mesma forma que eu abordo um Pinscher, por exemplo. sim, Um Doberman, né? Então, existe. sim. Ó, que nem o André Luiz falou, anatomia, primeiros socorros e tudo isso, né? A gente precisa. A Regina Olímpia, ela disse aqui, Isa, estou fazendo auxiliar de veterinário e quero ser groomer. Olha que legal. Isso mesmo. Muito legal, muito legal. Você vai ver que você realmente vai perceber que um não anda sem o outro. E, na verdade, É, eles se complementam. Você consegue prestar um serviço especializado melhor ainda se você puder mesclar as duas coisas, né? sim. Eu me recordo que quando porque eu não trabalho dentro do centro estética, né? Hum? Eu não faço tos, eu sei dar um banho muito perfeito, né? Sei o que necessita, porque fiz curso, entendo, né? Fiz em questão de pele, pelagem e tudo. Uhum. E eu achei que era necessário eu fazer um auxiliar de veterinário. E eu fui, né, na cidade vizinha, fiquei por um ano, foi quase 2 anos o curso. E aquilo, para mim, eu acho que é essencial. A pessoa que está dentro de um centro estética ter esse auxiliar de veterinário, a gente está mexendo com vida, gente, você tem que saber o que realmente, se acontece alguma coisa, você tem que saber os procedimentos a ser tomados. E não só isso, né? Eu acho que ali dentro do curso você aprende muita coisa também em questão de até em questão de você deixar um animalzinho em cima da mesa e virar e achar que não vai acontecer nada, Uhum. né? Eu acho que tudo engloba aí, né? Então, eu acho que todo o conhecimento, igual você falou, né, Isa? Eu acho que caminha junto ali, você fazer ou uma veterinária ou um curso que possa te auxiliar ali dentro do centro estética, né? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que você tem que estar preparado para determinadas coisas, Sim, né? Então, cada área vai demandar um tipo diferente de preparação. E como nós, que nem eu falei para você, que a gente trabalha com materiais super cortantes e com cãezinhos que são muito felizes e se mexem e brincam, o mínimo é a gente estar preparado para cuidar deles caso aconteça alguma coisa. sim. Isa, e fala pra gente um pouquinho agora, a Isa, né, os seus planos, tanto como groomer, como veterinária. Quais os seus planos daqui para frente? Eu sou uma pessoa, eu sou muito indecisa. Muito, assim, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é precisar tomar decisões.
E eu amo, 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 amo de paixão genética, obstetrícia e neonatologia. Então, eu quero muito poder trabalhar com essa parte de genética mesmo, de reprodução, melhoramento genético, né? E também mais para frente quero fazer pós, quero trabalhar com obstetrícia e neonatologia, a parte de ultrassom, poder atender no nosso salão. Quero manter o nosso salão com certeza. Eu quero ao mesmo tempo estar podendo. Assim, eu acho que não tem coisa melhor do que a minha união e do Paulo, porque ele vai focar 100% praticamente nessa parte de grooming, no pet, tá lá com as meninas, essa parte de estética, me ajudando com a parte de saúde, e eu vou poder ter a liberdade de estar podendo sair do pet para atender essas outras questões. Então, eu quero atender canis, eu quero poder trazer para os nossos salões os filhotes desses canis que a gente atende, que a gente faz esse melhoramento genético. Eu quero muito, muito, muito poder ir para fora, Estados Unidos, outros países, entender como funciona lá, atender os canis lá, né? Genética, probabilidade, genotipagem. Eu acho isso incrível, incrível, incrível. E tá podendo. Eu não quero ter que desistir de nenhuma das coisas, sabe, Lu? Porque Sim. eu amo tosar, amo o pet. Eu fiz do meu hobby, que é o tosar, o grumar, como meu trabalho. E eu quero poder trazer junto a parte da veterinária, a parte de genética, né? A parte do conhecimento técnico, algo mais a fundo mesmo, né? Para a gente poder, mais para frente, cuidar desses cãezinhos que eu ajudei a nascer e a Com gente certeza poder crescer. Porque, nossa, não tem coisa que pague a gente receber um clientinho desse tamanho, assim, com 3 meses, e hoje tá com... Hoje mesmo uma clientinha nossa fez 4 anos. 4 anos. É algo legal, assim, né? A gente entender toda a necessidade desse cãozinho, desde que nasce, depois em questão de pelagem, tudo, né? Eu acho que é um conjunto muito gostoso, né? E de bons resultados. Isa, fala um pouquinho pra gente agora da Esplendor e Pet Shop, né? Vocês têm os cursos de vocês. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente trabalha de terça a sábado, né? Somos eu, o Paulo e 3 meninas. 2 delas estão a semana inteira aí com a gente. Uma delas vem quinta, sexta e sábado para nos auxiliar, que fim de semana, para a gente atender a demanda, né, Lu? Porque hoje a gente vai ver o nosso aplicativo de agendamento lá da ZUP, a gente tem quase 1000 clientes, né? Então, para a gente poder ter essa demanda, não correr o risco de desistência por conta de demora na espera, então a gente aumentou a equipe, né? Selecionamos meninas com todos aqueles quesitos, né? Que estão dentro do que a gente espera, do amor, da agilidade, da vontade de aprender. E com relação aos cursos, a gente dá cursos às segundas-feiras, então a gente gosta de separar essa segunda que a gente não abre para fazer a parte dos cursos. A gente gosta de pedir um emprestado, um cãozinho de um cliente nosso, eles adoram quando a gente chama eles para emprestar o cãozinho para o curso. E o que a gente gosta de fazer? A gente faz toda uma parte teórica de manhã, é bem maçante, mas é bem legal, assim. Justamente aquilo que eu te falei, Lu, de você entender o porquê que a gente faz como a gente faz. Da onde aquele cãozinho que você está atendendo? Da onde que vem aquela raça? Por que o pelo é daquele jeito? Por que a patela do Spitz, por melhor genética que seja, eles têm a patela mais sensível, né? Da onde? Então, por que a gente não pode fazer determinadas tosas, linhas? Então,
é bem maçante, a gente é bem insistente nessa parte do teórico. E na parte da tarde a gente faz um prático, a gente pode fazer até 3 cães numa tarde, a gente sempre providencia um. E se a pessoa quiser, ela pode trazer mais 2 cãezinhos. E é prático, porque ali eu faço uma parte, daí eu deixo a pessoa fazer a outra parte, né? A gente vai trabalhando essa questão de ângulo, de tesoura, principalmente Spitz, mas o que eu tenho feito, Sim. eu dei curso para uma mamãe e eu quero poder fazer mais vezes. Ensinar as mamães a cuidarem dos seus próprios pets em casa. Por quê? Que legal. Tem muitos clientes que vêm de outros estados, regiões que não têm pessoas qualificadas para trabalhar com essa raça. Não que sejam pessoas que apenas não sabem lidar com essa raça. E a gente, infelizmente, não consegue estar indo em todos os lugares para ensinar o pessoal, né? Para passar a informação para frente. Sim. Então, um dos meus planos para o ano que vem é poder ajudar o máximo de mamães possíveis e groomers também que querem se aperfeiçoar de outras cidades para que a gente possa indicar, porque a gente, infelizmente, pessoal, a gente não indica quem não fez curso com a gente ou quem a gente não tem certeza que sabe de todos os problemas que alguns tipos de tosa podem acarretar, né? Então, Entendi. o pessoal vem fazer curso com a gente dá essa possibilidade de indicação. Então, tem um aluno nosso lá de Presidente Prudente que tá arrasando demais, né? Que a gente sempre indica o pessoal para lá. Então, que legal isso. para o ano que vem, eu gosto muito e quanto mais informação eu puder passar para frente, eu tô muito feliz. Legal. E o que você deixaria hoje de recado? Uma pessoa que quer começar, está começando e quer já começar e já alavancar a sua carreira. Qual a dica que você dá, Isa? Estudem. Estudem. Procure, não tenham um mestre só. Eu tenho o meu mestre principal é o Paulo. Sim. E aqui eu só tô falando com você de Oi! Tudo bem, Paulo? Você tá aí só nos bastidores aí, mas a gente tá ouvindo a sua voz. E estamos realmente aqui muito felizes e gratos por ter a Isa, né? E ter você aí como, né, sempre nossos parceiros e poder levar tanta informação, né? Que live maravilhosa é essa, né? Eu falei no início da live, a gente sempre fala a live que vale milhões, né? E todas as pessoas que passaram por aqui ou que ficaram aqui junto com a gente, com certeza estão agraciados e de poder ter toda essa informação, né, Paulo? Com certeza, Lu. Prazer estar aqui de novo. E fico muito feliz aí pelo convite que você fez para a Isa e a Isa podendo contar um pouco da história dela, porque essa menina aqui é só o começo. É só o começo. E eu tô louco para ver o dia que ela vai ganhar de mim. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz, viu, Paulo? Beijo. Beijo. Eu falo para todo mundo, tenham mais de um mestre, tenham mais de uma pessoa que vocês se inspirem e estejam sempre abertos a aprender coisas novas, né? Porque é aquilo do conhecimento, né, Lu? A gente conseguir absorver e entender, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe as coisas, né? Sim. Conforme a gente vai aprendendo e vai trazendo... Eu até brinco, eu sempre brinco com as meninas, eu falo, increase your skills, tipo, aumente suas habilidades, galera. Vamos... Quanto mais coisa vocês somarem no currículo mental de vocês, mais fácil vai ficar para vocês passarem pela situação. Então, às vezes, de você ter falado a experiência de alguém, você passa por uma situação parecida, você lembra e fala, puxa, eu já ouvi alguém falando sobre isso. Alguém já... É o arquivo mental, né? Do conhecimento. Então, tenham mais de um mestre, né? Se especializem. Se você descobrir uma área que você gosta, se especialize, estude, veja vídeo, teste, se teste. Né? Não tenham vergonha de,
vai ficar feio. Mas e se não ficar feio? E se der certo? Sim. E com essa tesoura, Sim. por exemplo, o jeito que o Paulo fala, ó, não entre com a tesoura nesse ângulo. É um dos ângulos que eu mais gosto de usar para fazer voltinhas na barriguinha do Spitz. Num trimming a gente não faz mesmo, né? Mas numa comercial que eu preciso deixar mais redondinho, é um tipo de posição que eu gosto de usar de tesoura. O Paulo não. Então, a gente tem que absorver a informação, saber filtrar e saber, não pôr para fora, mas do nosso próprio jeito, a gente aplicar o que a gente aprendeu e não desistir. Não dá para desistir. Sim. Às vezes o jeito que o Paulo explicou não ficou claro. E às vezes o jeito que eu expliquei, só um jeito, é a mesma informação. Eu só falei de um jeito um pouco diferente. E às vezes a pessoa entende. Sim. Porque cada um é cada um, né? Então. Cada um. Nem... Um é cada um, verdade. E é um cãozinho. Às vezes o que eu aplico não vai funcionar naquele cachorro, né? Então, sim. Por exemplo, sim. a gatinha de Shih Tzu que a gente atende, que ela é muito assustada. Então não adianta eu chamar atenção, fazer... Ela não... Quando ela tá desesperada, ela não absorve, não escuta. Não vai escutar, não absorve, não escuta. Tem outros cães que às vezes estão avoadinhos e a gente faz um... Eles prestam atenção e sabem que não é para fazer. Né? Então, é principalmente isso. Estudar, aprender, saber como aplicar, testar, se testem e não desistir. Não desistam, gente, não desistam, porque acho que o arrependimento de não ter feito é pior do que o arrependimento de você ter feito, às vezes não ter dado certo. Às vezes você nem fica arrependido de você fazer e não deu certo, você só fica, tá bom, vou tentar de um jeito diferente. Sim, verdade. Show, Isa! Nossa, amei! Que live maravilhosa! Gente, o que vocês acharam? Cadê os corações dessa live? Eu amei. Podem ir dizendo aí o que vocês acharam, gostaram dessa live. Quero te agradecer muito, Isa, mais uma vez. Amei! Quanto conhecimento, quanta informação. Muito obrigada. Agradecer a todos, né, que ficaram aqui com a gente na live. Pode já printando, né? Para postar lá no stories de vocês e marcar a gente. E depois a gente reposta lá. Com certeza. Vou deixar com certeza essa live salva lá no IGTV do MyPetsia. Tem pessoas que estão entrando agora, não conseguiu assistir toda a live. Depois, terminando a live, você pode ir lá assistir a live e compartilhar com muitos amigos de vocês. Gente, conhecimento a gente tem que compartilhar. E uma live como essa realmente vale milhões. E nós precisamos compartilhar, né? Que a gente, com certeza, com conteúdo desse, a gente consegue... Eu falo, quando nós conseguimos ajudar uma pessoa, gente, a gente vai conseguir fazer a diferença na vida dessa pessoa, né? Então, muito obrigada. Passo as palavras para você, Isa, fazer as suas considerações finais. Já falou tanta coisa maravilhosa aqui para a gente, né? Bom, muito obrigada, pessoal, que está aí direto, que me segue, que me acompanha, que gosta do meu trabalho. Eu não acreditava que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Se não fosse, de novo, pelo Paulo, eu nunca teria criado um Insta, nunca teria me dedicado. Ah, que lindo! Eu estaria aqui hoje. Ele é meu principal motivador, meu principal motivo para continuar. E além do Paulo, né, todo mundo que tá comigo todos os dias, a Ali que tá aí, senhora, meu Deus, a Ali é uma pessoa, ai, como eu amo essa menina. E eu nem sei o que dizer. Obrigado mesmo, Lu, por ter me chamado, por ter aberto o seu espaço aqui para eu compartilhar com as pessoas, porque eu tive muita dificuldade, porque ninguém queria compartilhar conhecimento comigo, né? E eu poder estar ensinando isso para as pessoas é muito legal. Eu fico muito feliz de estar passando o conhecimento para frente para as pessoas que estão com vontade e não têm oportunidade. É isso. Show! Quem quer aprender, quem morre de vontade de aprender e não, às vezes não teve oportunidade, passou pelo menos que eu passei, pessoas
que não queriam ensinar, que queriam mais que você se ferrasse, fosse mandado embora mesmo. É tudo por eles, pelos nenéns e por essas pessoas que eu posso estar ajudando, que eu consegui vencer os meus desafios e eu quero poder ajudar essas pessoas a conseguirem vencer os desafios delas também. Muito obrigado. Show! Ai, amei, ó. Bom, gente, terminando a live, vocês vão lá. Quem não segue Marpetia, quem não segue a Isa, terminando, vai lá. Segue a gente, ativa o sininho, sempre tem conteúdos muito importantes, muito relevantes e que sempre é para ajudar, agregar a vida de cada um de vocês, né? Agora, né, Isa, vamos fazer um coraçãozinho para o pessoal printar, né? Ó, gente, printa aí, ó, nossa live, depois vocês postam no story de vocês, marque a gente, que nós vamos repostar lá, tá bom? Gente, sigam a Lu, as são as melhores, ela só traz incrível, só tem coisa para acrescentar. Lu, de coração, muito obrigada, nem sei como agradecer.